Você abre o seu Instagram e você vê um ator, um atleta que você admira muito e tem como referência. A sua vontade de ser igual faz com que você busque o que essa pessoa faz para fazer a mesma coisa. Você fala, caraca, eu quero ter o mesmo físico que o dele. E eu vou trazer aqui para você alguns motivos que você vai entender por que você deve parar de se comparar com um atleta de bodybuilder profissional e até fazer o que eles fazem. Pode te fazer muito mal, não só no caráter a você se frustrar, ou até pelo fato de você ter algum problema maior aí. Cemitério de Springfield. Vamos imaginar o seguinte, você vê o treino de um atleta e aí você fala, eu vou fazer o mesmo treino que ele. E eu quero te trazer o exemplo de um dos maiores atletas do Brasil, chamado Gabriel Zancanelli, que, diga-se de passagem, se colocou muito bem agora no Mr. Olympia 2022. Então o Zancanelli, um físico que você se inspira, então você fala, pô, vou fazer o mesmo treino que ele faz, porque assim eu vou construir um físico igual dele. Interessante. Então, vamos trazer para você algumas características do treino de Zancanelli. Tem dia que ele acorda e vai pra academia e faz um treino. E aí ele vai pra casa, ele come, descansa. Às vezes ele tem sessão de fisioterapia, porque precisa fazer as liberações. Eu tô morrendo! Porque treinos desse jeito gera muita tensão muscular que pode dar problemas articulares. Ele come de novo, descansa e no final da tarde ele volta pra academia para mais um treino. Ele termina esse treino, às vezes tem cardio, depois outra refeição. E a pergunta que eu te faço é, o seu dia te proporciona fazer todas essas coisas que ele faz? Sabe por que não? Porque a profissão dele é essa. Se você trabalha com qualquer outra coisa, você não pode fazer o mesmo treino que ele faz. Não cabe na sua rotina. Isso não vai funcionar para você. Se você for homem e tá numa idade adulta que produz uma quantidade de testosterona máxima no seu organismo, a sua testosterona deve estar batendo aí no máximo 800, 900. Agora pensa num atleta campeão de fisiculturismo. Esse que você admira, esse que você acompanha e que você gostaria de ter um físico igual dele. Quanto que você acha que bate a testosterona desse cara? 1 milhão. Não chega a tanto, mas 8 mil já é super factível. Mais de 8 mil? Eu mesmo já fiz exame de testo que bateu 10 mil. Nossa. Numa fase de preparação. E olha que eu não sou esse atleta Master Plus Advanced. E aí quando a gente fala de testosterona, a gente tá falando muito diretamente de capacidade de regenerar esse músculo que foi treinado. E ó, eu tô falando da testo. Não tô falando nem do GH. Anabolizante. Muitos atletas usam insulina. Percebe que toda a máquina do cara, a máquina biológica, hormonal dele, tá muito acelerada, favorecendo a recuperação desse treino todo. Será que você, pensando em hormônio, Anabolizante. você pode fazer o mesmo treino que esse atleta que você admira faz? O cara treina, faz 7 exercícios pra peito. E eu quero fazer 7 também. Se ele faz 7, é porque toda essa parte hormonal dele favorece e dá suporte para que esses 7 exercícios provoquem resultados de hipertrofia. Vai ficar mais claro para você agora. Pensa assim, ó. Você tem um nível de músculo, um nível de condicionamento. Quando você treina, você perde. Quanto mais você treina, mais você perde. Isso está acontecendo no momento do treino. Quando você começa a se recuperar, começa a acontecer o que a gente chama de síntese proteica. E a síntese proteica não é hipertrofia. Você vai entender agora. Então imagina, o seu nível tá aqui. Reforço, quanto mais você treina, mais esse condicionamento cai. Começou a recuperar, você começa a fazer síntese proteica, isso aqui começa a subir, síntese proteica, síntese proteica. Quando você chega no mesmo nível, você não hipertrofiou, você só se recuperou, você produziu síntese proteica para se recuperar. Tô no 0 a 0. Chegou no 0 a 0. Aí agora você começa a hipertrofiar. O que é hipertrofia? É quando você faz síntese proteica a ponto de superar o nível de condicionamento anterior. Agora, se você derruba muito isso aqui e não tem toda a capacidade de recuperação para ultrapassar aquela linha, você pode treinar e ainda perder músculo. Imagina que você não consiga chegar lá. Ferrou. Você já tá tendo um treino que tá se tornando mais catabólico do que você precisa e pode. E aí você vai fazer o mesmo treino que o cara. Mas o cara tem toda essa capacidade de recuperação que talvez você não tenha. Acontece muito aqui no canal o crucifixo com halteres, que eu falo pra você não fazer, e o supino com barra. E o que mais a gente vê de comentário é, o Arnold fazia. Você é maluco? Quem é você pra falar? O Arnold fazia. O Arnold fazia lá na década de 80. E era o Arnold. E quando a gente pensa no que ele fazia, a gente tá pensando no que o corpo dele conseguia fazer e supor
suportava. Eu acho que esse é o ponto principal, o corpo dele suportava. A gente tá falando de 2 exercícios que sim, eles te proporcionam trabalho muscular, mas te proporciona também um alto desgaste articular. E aqui eu tô falando do ombro, que ela é ótima para começar a doer e ter problema. Você sabia que a articulação também tem processo regenerativo, também tem processo de recuperação? E agora, quando a gente está falando de hormônio, os hormônios também favorecem essa recuperação articular. Como é que está o seu perfil hormonal com a sua recuperação e como é que era o perfil articular do Arnold com a recuperação dele. Inclusive, uma substância que o Arnold adorava e ela é muito usada na área de fisioterapia é a nossa famosa Decadurabolin. Anabolizante. Aí a gente vai dar o exemplo da remada baixa. Em um documentário dele, ele falou que fazia daquele jeito porque ele queria alongar o máximo possível a musculatura da lombar, que sim, faz muita diferença no pau. E hoje a gente sabe que fazer isso é completamente contraproducente. Por quê? Porque você coloca a articulação da sua coluna numa posição que é a pior possível. Você inverte a curvatura dela. Isso não é bom. Você tem outras formas de trabalhar essa lombar e proporcionar para o físico a mesma coisa que ele buscava. Então é por isso que o que eu preconizo aqui é que você mantenha as curvaturas da sua coluna. Porque em qualquer lugar que você for, seja fisioterapia, seja biomecânica, educação física, medicina, você vai ver que a curvatura da lombar ela precisa estar preservada. Se ela não estiver preservada com sobrecarga, com a evolução, ela vai sim desenvolver aí uma espondilolistese, um escorregamento de disco, uma hérnia. Você quer essas coisas? Não quero não, quero não. Não é melhor você ficar do lado seguro da ponte, se desenvolver e não se machucar? Como é que vai ser para você se você tiver uma hérnia de disco? O que isso vai impactar na sua vida? Na sua vida profissional, pessoal, amorosa? Como é que vai ser? Ih, rapaz. Alimentação. Ranizito. Agora é precisamente 15 horas da tarde. Quantas refeições você fez até agora? 2. Você que está comigo nesse vídeo, quantas refeições que você fez até esse momento? Você cuida da sua alimentação do jeito que um atleta cuida? Você tem uma tabela, um controle de quais refeições você vai fazer? Quanto de carboidrato, de proteína, de gordura você vai ingerir por dia? Pois bem, a alimentação, ela é boa parte da recuperação. Um atleta, ele cuida da alimentação como algo extremamente importante. E aí a pergunta que eu te faço, se você fizer o mesmo treino que ele faz, você precisa se alimentar da forma que ele se alimenta. Você tá fazendo isso? Entendi agora. Quando a gente vai para a área de suplemento, um atleta profissional, o que ele quer, Rani? Ele quer ficar grande, Pra quê? para ganhar o campeonato. Para ganhar o campeonato. Se ele quer ganhar o campeonato, ele vai fazer qualquer coisa que está ao alcance dele. Ou seja, qualquer tipo de suplemento que aparecer, ou que estão pensando que isso pode dar um resultado, esse cara vai usar. Anabolizante. Ou seja, recurso financeiro para bancar tudo isso existe. E para você? Ele vai fazer o que for necessário para ganhar o campeonato. Custe o quê? Custar. E não são poucas as vezes que aparecem grandes atletas com problemas articulares. Porque o cara treina tão intenso para gerar tanto trabalho, tanta hipertrofia, que ele fica numa linha muito tênue ali entre a alta performance e a lesão. Aconteceu recentemente, Renato Cariani rompeu o seu bíceps. Por que será que ele rompeu o bíceps? É treino. A gente já fez reaction de treino aqui do Ramon, que o Pacho tava com todos os cuidados ali em passar o treino, porque ele tava com a lombar dolorida. Dorian Yates, um dos atletas que treinou mais pesado em todos os tempos, vivia com lesão. Competiu com o bíceps quase rompido. Flex Wheeler amputou a perna. Por quê? Por conta de coisas que ele fez para ser campeão. Porque o cara, ele tá buscando o título. E ele vai pagar o preço, seja esse preço qual for. Uma coisa que Leandro Twin fala, o atleta paga com a saúde o preço para ter aquela performance, aquele físico. O atleta, ele quer vencer. E você, o que você faz? O que você tem por profissão? O que te leva o pão e o leite para casa? Você pode se machucar? Não quero não! Um segurança vai de shopping, 8 horas em pé. E se ele tiver com a lombar zoada, porque fez um treino que f*** a lombar dele? Será que ele vai conseguir ficar as 8 horas lá fazendo o trampo dele? Por isso que a gente bate muito na tecla aqui do que? Fazer o exercício da melhor forma possível para você ter
ter, vamos dizer assim, o resultado dele e não ter nenhum malefício. A gente não traz para você treinos pensando em performance de um atleta. Eu passo para você treinos que vai fazer com que você se desenvolva e não se machuque. Mas se você perguntar para mim, Laércio, qual é a sua ordem de prioridade? Você não se machucar. Você não se machucar e você se desenvolver. Quando a gente pensa no atleta, a gente está pensando em alta performance, ponto. Então é por isso que você vai ver o Arnold fazendo coisas que para ele fazia muito sentido em desenvolver uma certa região naquela época. E detalhe, mano, muitas coisas que ele fazia, nem atletas de alto nível hoje fazem. E ainda tem um ponto. Algumas pessoas têm uma predisposição maior a desenvolver algumas lesões do que outras. Por exemplo, o Arnold, ele não desenvolveu, pelo menos que a gente saiba, nenhum problema na lombar. Mas será que você tem a genética para suportar toda essa carga de trabalho que ele tinha? Eu não sei. Pode ser que você tenha problema, como pode ser que você não tenha. Como eu não sei, eu prefiro que você faça de um jeito que seguramente você não vai ter. Mas se você quer saber o que você faz, quais são as coisas certas para você se desenvolver o máximo possível, ficar longe das lesões, você precisa assistir o conteúdo desse vídeo aqui, ó, que são os 10 mandamentos para você ter um melhor desenvolvimento possível na musculação. Esse é um dos melhores vídeos do canal.